Fala galera, chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais manhwas vocês querem ver por aqui. Tamo junto e vamos pra história. O céu e a terra são benevolentes com tudo. Bobagem, não concordo com isso. O antigo Dao Celestial era o vilão, e o mesmo Dao Celestial está cheio de matança e morte. Observe-me como eu endireito o Yin Yang, remodelo o ciclo de reencarnação e crio um mundo perfeito de cultivo. Resumindo, basta observar e aprender. E essa é a força de vontade do nosso protagonista da história de hoje. Um cara que mostra um belo desenvolvimento de sua personalidade e caráter, com vários altos e baixos bem inscritos. Então vamos observar de perto como ele vai lidar com os desafios que virão pela frente. Bora lá! Desde o nascimento do mundo, no início do caos, o grande Dao sempre existiu. Era responsável pelas leis do céu e da terra, e mudou tudo o que existia abaixo do Dao Celestial. O mundo passou por dois grandes ciclos. Durante o primeiro ciclo, o alvorecer da história. Milhares de pessoas treinavam e cultivavam de forma minuciosa, apenas para alcançar o reino além do Dao Celestial, para superarem seus limites. Porém, o ser vivo era ganancioso e não apenas roubaram de forma egoísta as raízes espirituais do céu e da terra. Eles até gananciosamente tentaram reivindicar a fonte do Dao Celestial. O Dao Celestial foi enfraquecido pela ganância do mundo e ficou desapontado com todos os seres vivos. E eventualmente, o Dao Celestial destruiu todos os seres vivos durante o segundo grande ciclo. Os três mundos, céu, humano e terra, foram divididos em áreas e já não eram mais os mesmos. O oeste era controlado pelos deuses, o leste é gerenciado pelos imortais, o reino da terra virou um local privado, e rapidamente se tornou uma terra perdida. Os ossos amontoados se tornaram mais altos que as montanhas, e as almas injustiçadas foram transformadas em fantasmas. O reino humano está em algum lugar entre o reino poderoso do céu e o reino da terra, onde os fracos caem no ciclo de reencarnação. Entretanto, alguns seres do primeiro grande ciclo não foram completamente aniquilados. Alguns deles reencarnaram como seres humanos e estão entre nós até hoje. Alguns simplesmente voltaram à vida e outros renasceram com seus poderes intactos. Todos eles possuem o mesmo propósito, que é embarcar no caminho do destino e desafiar o Dao Celestial. O Dao Celestial despertou e, ainda enfurecido, lançou um poderoso trovão sobre a Terra pela segunda vez. O mundo foi destruído. A história começa com o protagonista conversando com o sistema, alegando que o Dao Celestial anterior deixou aquele mundo para trás e partiu, e questiona se agora ele é o novo Dao Celestial. O sistema responde que sim. O protagonista fala para o sistema que ele acabou de chegar naquele mundo e o sistema já está lhe dando tanta importância assim. E diz que o sistema realmente está com grandes expectativas sobre o protagonista, algo que podia ser tanto positivo quanto negativo. O sistema diz que agora o protagonista é o Dao Celestial que o sistema escolheu, e é aquele que possui poder ilimitado nesse mundo. Enquanto um casal sobe aquela trilha, o senhor se depara com o protagonista dizendo que está curioso, e pergunta por que o Dao Celestial anterior sempre usava a força para resolver as coisas. Logo, o sistema responde ao protagonista perguntando se ele não acha que a força é o melhor método para resolver as coisas. O protagonista diz que a força não resolve todos os problemas, e isso só serve para acabar com inimigos, e alega que o irmão Shun disse uma vez que o forte usa a força contra alguém mais fraco, o fraco usa a força contra alguém mais fraco ainda. Mas o protagonista não é o antigo Dao Celestial e alega que nunca cometeria um erro tão baixo como esse. Como o sistema só é exibido para o protagonista, aquele homem se pergunta se ele está falando sozinho. Logo, na direção do casal e do protagonista surge um dragão feroz. Logo, aquele senhor diz que se trata de um dragão da quarta ordem e pede para todos fugirem. O negócio ia ser perigoso. Logo, o protagonista pensa nas 7 primeiras ordens e alega que, olhando daquela forma, aquela coisa é realmente bem fraca. Prestes a ser atacada por aquele dragão, o protagonista levanta o seu dedo midinho e lança um tipo de laser poderoso que passa ao lado do dragão e atinge uma montanha de fundo. Assustado, o dragão não hesita e sai voando dali imediatamente. Então o protagonista diz que até mesmo alguém na camada do Rei Celestial Reversa não é capaz de aguentar 3 ataques dele, e alega que aquele pequeno dragão não tem coragem. O sistema pergunta para o protagonista se ele não tinha dito que o forte usa sua força contra alguém mais forte. O protagonista diz que apenas assustou o dragão e alega que não tentou acertá-lo. O sistema então pergunta para o protagonista se ele não irá usar a força contra os seus adversários. O protagonista diz que, contanto que a negociação seja possível, aquele mundo não será destruído pela terceira vez, mas o seu tão amado sangue chinês não pode prometer nada. E além disso, o protagonista diz que chegou ali há 1 hora atrás e ainda não sabe quase nada sobre aquele mundo, e diz que não está nem familiarizado com a situação daquele lugar, e questiona como ele poderia ser um bom Dao Celestial. Meio difícil de se acreditar. Olhando de longe para os portões da Cidade da Liberdade, o protagonista diz que lá será o seu primeiro ponto de parada. Nos portões da Cidade da Liberdade, 2 homens que estão escravizando mulheres diz que a caçada dessa vez foi ótima, e ele certamente irá conseguir um bom pagamento com aquelas mulheres. O segundo homem alega que as fadas ali sempre são procuradas pelos nobres daquela cidade. Logo, o primeiro homem avista o protagonista passando por ali, e pergunta para ele se ele estaria interessado em suas escravas, e diz que por apenas 10 moedas de ouro, o protagonista poderá pegar qualquer escrava que eles tenham. Então ele explica para o protagonista que aquelas fadas são as mais novas capturadas, variando de prisioneiras de guerras a mulheres inocentes de algum vilarejo,
e diz que tem algumas crianças trabalhadoras que podem se tornar criadas desde cedo. Com o tipo de visão raio-x, o protagonista percebe que os corações de aquelas mulheres pareciam estar totalmente vazios. Ainda sem obter resposta do protagonista, aquele homem diz para o protagonista que se aquelas mulheres não agradarem ele, tem um produto bem raro ali com ele. Isso ficou meio estranho. Logo, ele chama mais outra carroça, tira o pano de cima e revela uma fada perfeita. E diz que aquela é da raça élfica que só pode ser encontrada no continente oeste. E o protagonista pode ter apenas por 1000 moedas de ouro. E diz que ela definitivamente vale esse preço. Ainda sem responder àquele homem, o protagonista ignora ele e segue seu caminho para a cidade. Decepcionado, aquele homem diz que o protagonista era só um merda de um andarilho. Chegando na cidade, o protagonista se pergunta como pode estar rolando tráfico de humanos ali, e alega que aquilo está pior do que em uma sociedade feudal. O sistema então pergunta para o protagonista por que ele não as liberta, e pergunta se talvez aquilo não seja do caráter dele. Logo, o protagonista diz que não há necessidade de libertá-las, e diz que os traficantes de escravos só irão continuar pegando mais pessoas, e isso não vai resolver esse problema completamente. Logo, o protagonista aponta para uma loja e diz para o sistema que lá tem pelo menos 100 escravos naquela loja, e aquele tipo de loja tem em todos os continentes. Então, quantos escravos o sistema acha que o protagonista teria que libertar? O sistema diz ao protagonista que é o Dao Celestial. Desde que seja o desejo do protagonista fazer aquilo, todos os escravos do mundo serão livres. Todos os traficantes de escravos serão mortos e todos os comércios de escravos do mundo irão falir. Finalmente alguma coisa boa por aqui. Então o protagonista questiona que então outro mercado irá aparecer para preencher o seu vazio comercial e iniciar outra onda de caça aos escravos. E alega que, diferente do seu antecessor, para resolver um problema, eles só precisam lidar com a raiz principal. Logo, o protagonista entra naquela loja e recebe as boas-vindas de um atendente. Logo, ele pergunta para o protagonista pelo que ele está procurando. Então, aquele lojista diz que todos aqueles escravos são produtos acabados que foram bem treinados pelo seu mercador, e eles dão a garantia de que eles não irão tentar fugir. E diz que se um deles fugir, eles pagarão 10 vezes mais o preço de que ele vale ao protagonista. O protagonista pergunta para aquele lojista se ele deixou um daqueles escravos fugirem. Ainda não seria considerado como uma fuga? O lojista diz que o protagonista só pode estar brincando, contanto que o protagonista compre eles, mesmo que os digas para irem embora, eles ainda não irão sair do lado dele. Logo, o protagonista pergunta para o lojista se ele pode fazer algumas perguntas para aquela escrava. O homem diz que sim, e caso ele não fique satisfeito com aquela escrava, o protagonista pode ir para a sala VIP, onde eles têm outras à vendas. Então o protagonista pergunta para aquela escrava se ela deseja a liberdade. Logo, ela acena com a cabeça dizendo que não. Logo ele pergunta se aquela escrava ama alguém, fazendo com que ela se assuste com a pergunta e fique sem resposta. O protagonista dá um pequeno chute naquele vidro e pergunta se ela deseja ser uma pessoa livre ou continuar como escrava. Uma pergunta direta que vai ter uma resposta inesperada. Ela responde ao protagonista alegando que só quer ser a escrava do mestre. Decepcionado com a resposta, o protagonista pede para o lojista levá-lo para a sala VIP. Então o lojista diz que vai preparar a sala para o protagonista. Chegando na sala VIP, sendo recebida com um pouco de chá, o homem pede para o protagonista aproveitar o local. Logo, aquele lojista aparece pedindo para o protagonista esperar só mais um pouco para que ele informe alguém para trazer os seus produtos exclusivos. Simpático, o protagonista responde desejando boa sorte com os negócios do lojista. Assim que o lojista fecha a porta, o protagonista abre o sistema e logo pede para iniciar o protocolo de regras. Logo, o sistema mostra que a abolição da escravatura será a primeira missão do protagonista como Dao Celestial. Então o sistema pede por favor para que o protagonista descreva uma regra que ele deseja adicionar. Logo, o protagonista diz que a regra é a seguinte: para toda existência no 5º grau ou menos, qualquer ato cometido contra qualquer criatura humana ou humanoide para fins de tráfico de seres humanos acionará a regra. O traficante de seres humanos será uma figura escura, cuja força é muito superior à do traficante. E antes de envolver o traficante de seres vivos, ele dará um aviso. Com dúvidas, o sistema pergunta sobre o porquê está abaixo da 5ª posição. E o protagonista responde dizendo que acima do 5º nível são imortais, e questiona o sistema se ele espera que os imortais façam tráfico humano. E pergunta se ele não está nem um pouco envergonhado com aquilo. Devia ficar mesmo. Continuando com a regra, o protagonista diz que após o primeiro aviso falhar, e antes de desencorajar a ideia do tráfico, ele atacará até que parem com o tráfico e a intenção. Preparando a regra, o sistema pergunta para o protagonista definir o que é tráfico humano. O protagonista diz que através de ameaças ou violências, forçando outros a se tornarem mercadorias para obter dinheiro e favores em troca, e é limitado a formas de vida humanoides, excluindo bestas e criaturas mágicas, mas ele alega que se o escravo for voluntário, simplesmente o ignore. O sistema mostra para o protagonista que a regra foi elaborada, e pergunta para o protagonista se ele deseja implementá-la. Logo, o protagonista escolhe que sim. Após implementar aquela regra, enquanto aquele lojista leva aquelas mulheres para o protagonista, ele percebe que está acontecendo algo de estranho e sente um tipo de presença. Logo, um tipo de luz clareia todo aquele lugar e céu. Então o sistema mostra para o protagonista que a regra está em operação. Contente, o protagonista percebe que alguém está batendo na porta. Logo, o lojista abre e diz que aqueles são os 10 melhores produtos que ele havia escolhido para o protagonista. Uma seleção exclusiva. Após olharem para aquelas garotas e perceber que todos estão com um semblante abalado, o lojista diz para o protagonista que o preço também será um pouco alto, mas para o protagonista
logo, uma sombra aparece por trás daquele homem, que faz ele se assustar. Após olhar para a frente, aquele lojista se assusta ao se deparar com uma sombra maligna, que por mais incrível que pareça, tinha sua forma. O lojista, caído no chão assustado, pergunta para o protagonista se ele também consegue ver aquela sombra. Contente, o protagonista alega que é claro que ele consegue ver, e pergunta para o lojista se é daquele jeito que a sua câmara de comércio recebe seus convidados. Assustado, aquele homem alega que de forma alguma funciona desse jeito. Então o protagonista percebe que a sua regra já está começando por ali. Já estava encaminhando do seu jeito. Então ele pega seu chá e vai em direção à sombra. Ainda assustado, aquele lojista pergunta para o protagonista o que ele está fazendo e alega que chegar mais perto daquela coisa é realmente perigoso. Numa frase confusa, o protagonista diz que se ele não está ali, o único perigo ali é o lojista, enquanto aponta para a parede atrás do lojista. Após a parede começar a rachar rapidamente, ela quebra com um homem saindo de dentro dela, aparentemente sendo jogado por alguma coisa. Caindo nos pés do protagonista, o lojista se assusta quando se depara que se trata do Capitão André. Logo, o protagonista pergunta quem é aquele homem. Assustado, o lojista diz que ele é um dos capitões de segurança da sua câmara, um poderoso guerreiro da Segunda Ordem, e pensa que tipo de oponente o capitão encontrou que o deixa em tal confusão. Enquanto está no chão, assustado, o capitão percebe que aquela sombra é idêntica a ele, mas sua força o supera. Após sair daquela parede quebrada, aquela sombra do Capitão André assusta todos. Logo, ele pergunta para o lojista como ele também se deparou com aquela situação, deixando o lojista sem resposta alguma. Então o Capitão André alega para o protagonista que é melhor ele sair primeiro. Ou então, o capitão não poderá garantir sua segurança. Calma, o protagonista responde o capitão, dizendo para ele não se preocupar em relação a isso, e alega que ainda não existe pessoas naquele mundo que possam matá-lo. Curioso, o capitão diz que vai deixar o protagonista por conta própria, e parte para cima daquela sombra. Numa briga de espadas com aquela sombra, o capitão não para de atacá-la nem um segundo sequer, causando dano a todos o solo e assustando aquelas escravas, que estavam ali. Vendo que as coisas estão ficando fora de controle por forma telepática, o protagonista aponta para a sombra e diz que é para ela ir por ali. Seguindo o comando do protagonista, aquela sombra acerta o capitão, que o faz cair novamente nos pés do protagonista. Logo, aquela sombra vai se aproximando do capitão, que, assustado, pede para ela não chegar mais perto. Então o capitão fecha os olhos, pensando que vai acontecer alguma coisa com ele. Mas quando ele abre os olhos, ele se depara com aquela sombra indo em direção das escravas e quebrando todas as suas correntes, deixando elas totalmente livres. Acabado, o capitão pergunta o que está acontecendo. Logo, o protagonista diz que entendeu tudo, deixando o lojista e o capitão confusos. Não julgo, ficaria realmente complicado de entender. Logo, ele diz que aquelas sombras não querem matá-los, elas apenas querem livrar os escravos. Gaguejando, o capitão entende que é daquele jeito que as coisas funcionam. Em outra sala, um senhor pede para que os homens parem aquela sombra o mais rápido possível e diz para não deixarem aquelas escravas fugirem. Vendo que suas escravas estão fugindo, aquele homem pede para todos que estão ali trabalharem mais. Mas logo é surpreendido com a sua própria sombra que o soca para longe, fazendo ele cair daquela varanda. Aquele homem cai ao lado de uma fada que a assusta. Vendo que ela está voltando para longe, aquele homem diz que todo o seu dinheiro está voando para longe. Após chegar perto daquele homem, aquela fada sente a presença do protagonista, que logo olha para trás. Então ele pede para que aquela fada seguir o seu caminho e voltar para sua casa. Sabendo que todo aquele trabalho foi rápido, o protagonista se depara com King Tian ajoelhada, alegando que finalmente encontrou o protagonista. Em uma casa de chá na cidade, o protagonista diz para King Tian que ele não tinha dito para ela não segui-lo. Logo, ela responde ao protagonista dizendo que aquela serva ali se chama King Tian, e ela jurou servir o mestre, e pede por favor para o protagonista que ele permita que aquela serva viaje com ele pelo continente. Isso me lembra bastante uma dupla de Game of Thrones, mas enfim. Desconfiado, o protagonista recusa a proposta de King. Curiosa, King Tian, chorando, pergunta para o protagonista por que ela não pode viajar com ele. Logo, ela chora no colo do protagonista, pedindo para ele não abandoná-la. Então, King Tian pergunta para o protagonista se por acaso ela tenha feito algo de errado, que o protagonista não tenha gostado, e alega que pode mudar até que o protagonista esteja satisfeito. Curioso, o protagonista pede para King Tian se levantar primeiro e diz que ele não está abandonando ela, é que ela está se apegando muito ao protagonista e que ela tem uma personalidade ruim, sua estabilidade é média, e que no momento em que alguém incomodá-la, ela simplesmente destrói um país inteiro, e isso se torna um grande problema. Gaguejando, King Tian alega que só deseja estar ao lado do protagonista. O protagonista diz que tem muita vergonha quando está com King e pergunta para ela se ela ainda quer ficar com ele. Ignorando o que o protagonista havia dito, King Tian abraça ele felizmente. Logo, o protagonista diz que ela só está atrás do corpo dele. Afastando King Tian, o protagonista alega que se ele deixar King ficar com ele, mais cedo ou mais tarde ela vai invadir o quarto dele no meio da noite. Logo, o sistema aparece para o protagonista e discorda do que ele tinha acabado de dizer, e diz que King Tian no máximo só vai se esfregar no protagonista. Meio estranho isso, por sinal, alegando que o sistema conhece King muito bem. O protagonista diz para ela que, se ela quiser, ela pode segui-lo. Entretanto, ela deve ficar ao lado dele, quieto, mas não ajoelhada, e chama muita atenção. Muito feliz, King concorda com os termos do protagonista, e pensa que ele se importa muito com ela. Decepcionado, o protagonista alega que só queria abolir a escravidão, mas agora tem um escravo na sua frente. O protagonista diz que no caso de King, chamá-la de Pateta é mais apropriado, e diz para o protagonista ter certeza, nem todas as encarnações celestiais são mulheres,
Das 5 encarnações celestiais, King Tian, Wu Ming-Tian e Kang Tian são mulheres, enquanto Undu Tian e Huang Tian são homens. E todos eles são absolutamente leais ao protagonista. Levando a mão no rosto, o protagonista alega que todos eles são um monte de problemas. Estalando os dedos, o protagonista chama King e pergunta para ela sobre o que ela acha das pessoas que são contra os celestiais. Ela diz que pessoas que são contra os celestiais são insolentes e ambiciosos. Durante ambos, o primeiro e segundo grande ciclo, eles eram tão ambiciosos que chegaram a matar a si mesmos. O protagonista concorda com King e diz que no início do grande ciclo, a casa de força do primeiro, que não morreu, surpreendentemente antes de eles reencarnassem, cortou a raiz espiritual do seu próprio mundo. E essa ação não é diferente de matar a galinha e pegar os ovos, algo meio brutal. King Tian diz que é exatamente o que o protagonista havia dito, e aquele é o porquê o protagonista ter destruído eles, e diz que deuses morreram e demônios pereceram. Todas as eras foram apressadas. Por toda a eternidade, apenas o céu é eterno, e ele, seu mestre, é o governante eterno dos 3 mundos. O protagonista diz que aquilo não é necessariamente verdade, e apesar de que na primeira batalha o Dao Celestial era invencível, se fosse uma batalha em grupo, ele não teria chances de suportar. Logo, ele diz que o tempo está correndo rápido, e eles ainda têm um trabalho a fazer. Então ele chama King para segui-lo. Olhando o sistema, o protagonista sabe que a adição das regras é bem suave, e parece que o seu plano foi bem sucedido. Enquanto olha o sistema, King Tian diz que tem uma pergunta para fazer. Logo, ela diz que o protagonista pode facilmente dar uma fortuna ilimitada para todos e eliminar toda a opressão e hierarquia social, e questiona por que ele decidiu usar a sombra preta para abolir a escravidão. Logo, o protagonista dá um tapa na testa de King e pergunta se ela é estúpida, e questiona se aquilo não faria todos rejeitarem a humanidade e voltar à Era dos Macacos. E alega que a razão para a existência do Dao Celestial é de manter a ordem, e que ele está fazendo agora é corrigir o distorcido e danificado estado das injustiças, e não para interromper o ciclo natural da sociedade. Em teoria, ele estava seguindo o que achava correto. Ele diz que o trabalho do chamado Dao Celestial deve ser abrir o caminho para as pessoas, estar no comando de tudo e guiar tudo, e alega que o que as pessoas conseguem fazer, o protagonista também faz, e o que as pessoas não conseguem fazer, ele faz também. E esse é o Dao Celestial, e diz que no mundo em que a luz existe, a escuridão também, algo extremamente indesejável, e pergunta para King se ela tinha entendido. Logo, ela responde ao protagonista alegando que entendeu todas as palavras que ele disse. Enquanto observava uma mulher dar algumas moedas para um morador de rua, o protagonista diz que ali está um belo exemplo, e pede para King Tian prestar atenção. Logo, ele diz que para prevenir que ela estrague tudo, é melhor ela se esconder. Então, ele estala os dedos e deixa King Tian totalmente transparente, assustando ela por ter ficado daquela forma. Enquanto aquela mulher doa algumas moedas para aquele morador de rua, o homem que estava passando por trás dela aproveita a oportunidade para roubar sua carteira de moedas. Vendo aquele detalhe, o protagonista grita para a moça aconselhar ela a prestar atenção à sua carteira enquanto está sendo caridosa. Percebendo que aquele homem estava prestes a roubá-la, aquela jovem acerta um golpe em sua barriga que o joga para longe. Vendo aquilo, o protagonista alega que aquela jovem tem uma boa perna. Logo, no último estágio do primeiro ranking artista marcial, Ai agradece o protagonista pelo aviso. Quase sofreu uma experiência brasileira. Enquanto se conhecem, o protagonista diz para Ai que ela pode chamá-lo de Tian Diao. Agradecendo o protagonista, ela alega que se não fosse por ele, ela estaria em grandes problemas agora. O protagonista diz que é só um assunto trivial e que ela deveria prestar mais atenção nos seus pertences da próxima vez. Agradecendo novamente o protagonista, Ai alega que ainda tem trabalhos para fazer e pede licença para se retirar. Rapidamente, o protagonista pede para ela esperar. Então ele alega que como Ai é uma aventureira, ele questiona se ela pode fazer o trabalho para ele agora. Pensando se ele realmente quiser conhecer mais sobre aquele mundo, é melhor encontrar um aventureiro para conversar sobre. Ele acha que tem a boa, mas independente do que ele disser, ela concorda. E não há sequer um aviso para isso. Então o protagonista joga um saco cheio de moedas de ouro para Ai e diz que quer ir para o ocidente, e é um pouco entediante. Então, ele quer encontrar algumas pessoas para conversar durante a viagem, e sem muita gente para interagir seria uma tristeza. Muito feliz por ter recebido aquela quantia, Ai diz que o mestre é muito generoso, e diz que pode deixar com ela, que ela vai acompanhá-lo até o ocidente. Ainda transparente, Yang Tian pergunta se ela pode falar um pouquinho com o protagonista. Logo, ele diz para ela ser uma boa garota e continuar escondida, e ele vai deixá-la sair de novo, senão ela não vai ficar com ele. Na estação retransmissora da Cidade da Liberdade, Ai grita pelo protagonista e alega que a carruagem está pronta, e pede perdão ao protagonista pela demora de reparar a carruagem. Cochichando no ouvido do protagonista, Ai diz que só para ter certeza eles não querem atrair olhares, então eles vão naquela carruagem menor. O protagonista diz que tudo bem e sem problemas. Logo, Ai diz para os seus amigos que vai introduzir o jovem mestre para os seus amigos que estão vindo com ela dessa vez. A Ai dá suas gratificações ao protagonista e diz que ele é amigo de Ai. Mari, amiga de Ai, também diz que é um prazer conhecer o protagonista. O protagonista diz que também é um prazer conhecer eles. Logo, ele percebe que se trata de uma sacerdotisa, um artista marcial e um taoísta, e acha que aquela combinação é estranha o suficiente. Se pergunta se por acaso aquele é o Zhan Fanmu. Então, Ai grita
Zanfanmu é uma abreviação para guerreiro, mago e um sacerdote, e é uma composição comum em um time de MMO, uma clássica por sinal. Seguindo o caminho na carruagem, enquanto conversam, o protagonista, Ai e seus dois amigos estão dentro, enquanto King Tian está sentado, ainda transparente. Lá fora, logo o protagonista pergunta para Mari se ela é uma freira da Igreja da Luz. Mari não responde à pergunta do protagonista, mas pede para que o Deus da Luz abençoe o protagonista. O protagonista sabe que o segundo grande ciclo do Deus da Luz estava apenas no pico do rank celestial, e não tinha nem chance de batalhar com o Dao Celestial. Mas logo, Mari responde à pergunta do protagonista e diz que sim. Então, ele pede perdão pela pergunta, e Mari diz que está tudo bem. Vendo que King Tian está bravo, o protagonista alega que o Deus da Luz do primeiro grande ciclo parece ter sido morto pela King Tian. Logo, o sistema aparece e diz para o protagonista que King Tian provavelmente vai falar que esqueceu depois de tudo. O número de ranks celestiais do primeiro grande ciclo que foram mortos pela mão dela foi apenas 80. Não chegou nem à casa dos 100. A Hai diz que nos dias de hoje não existem muitas pessoas que pagam apenas para falar com as pessoas, e questiona se o jovem protagonista não possui guardas. Calmamente, o protagonista diz que os guardas não seriam tão fortes como ele. A autoestima estava alta. Aí diz para a Hai que o jovem protagonista é tão forte que nem precisa de guardas para sair da Cidade da Liberdade. A Hai concorda e diz que a aura do jovem protagonista é tão bem contida que quase desaparece completamente, e ele dificilmente sente alguma presença. Surpreso, o protagonista pergunta se é realmente aquilo tudo. Logo, sua aura percorre para o submundo e chega até uma jovem que está acorrentada de joelhos. Após sentir aquela aura, ela alega que seja a aura do seu mestre. Enquanto andam, o protagonista fica surpreso que foi encontrado por causa de sua aura, e alega que ele é muito descuidado. Logo, Ai grita para todos olharem para a frente. A Rai pergunta para Mari quem são aqueles caras. Logo, ela diz que parecem ser refugiados. Enquanto olha para aquela posição esbelta de Mari, o protagonista diz que provavelmente eles são escravos que foram libertados por causa da figura escura na Cidade da Liberdade. Mari questiona por que eles saíram da cidade e alega que aquilo é muito perigoso. Aí diz que talvez, depois que a figura escura parou os comerciantes de escravos, eles não tinham mais nenhum lugar para ir. A Rai diz que aquele é o pesadelo de um comerciante de escravos, e ele nem imagina quantas pessoas morreram nas mãos daquela figura escura, e nem ia chegar perto, provavelmente. Mari então diz que apesar dos ensinamentos da igreja proibirem o comércio de escravos, as ações daquela figura escura também são radicais. Curiosa, Ai alega que queria dar um soco naqueles comerciantes de escravos há muito tempo. Logo, o protagonista pergunta se eles acham que a ação da figura escura está certa ou errada. As mulheres ficam sem respostas, mas a Rai diz que é claro que está certa, e pede para eles pensarem naquilo. Comparado a uma mísera de longa duração, os sacrifícios são apenas temporários, e eles podem ter perdido suas algemas, mas eles ganharam um futuro, uma troca muito boa. Aproveitando a resposta de Ahai, Ai diz que concorda, e que aquelas sombras fizeram algo que ela deveria ter feito há tempos. Então Mari diz que infelizmente a figura escura não salvou os escravos que já foram vendidos, e pede para que a deusa da luz salve aquelas pessoas do seu sofrimento. Então o protagonista pergunta para Mari qual é o ponto da sua oração. Confusa, Mari pergunta para o protagonista o que ele havia dito. Logo, ele diz que a deusa da luz não pode salvar aquelas pessoas. Curiosa, Mari alega que a deusa da luz é um deus benevolente, e ela, mais cedo ou mais tarde, vai salvar o mundo de toda a sua miséria. Calmamente, o protagonista responde de novo que ele não pode salvá-los, deixando Mari ainda mais furiosa. Então Ai diz para o protagonista que os sacerdotes são muito devotos às suas crenças, e pede por favor para que ele não se importe com eles. E diz para Mari que o protagonista apenas está brincando, e pede para ela não levar aquilo tão a sério. O protagonista sabe que não está brincando, e sabe também que a deusa da luz não pode salvar nem a si mesma. A Rai diz para o protagonista que se colocar daquela forma é um pouco demais. Logo, o protagonista pergunta para ele se a Rai crê na salvação de Deus. Rindo, a Rai diz que em vez de acreditar naquele tipo de coisa, ele prefere aprender mais feitiços para se proteger. Ai concorda que é melhor você fazer mesmo do que perder ajuda, e alega que não pode gastar o tempo todo pensando em confiar nos deuses para salvarem eles. Ela alega que eles têm que lutar para achar uma saída com suas próprias mãos, não ter que ralar mais ainda. O protagonista concorda e diz que o continente oriental merece reconhecimento por esse tipo de pensamento. Ainda furiosa, Mari pede para o protagonista explicar que alguns países remotos do continente oriental estão usando sacrifícios vivos para criar chuva. Curioso, o protagonista pergunta se aquilo é real, e alega que a Rai é daoísta, certo? E questiona se os daoístas não têm feitiços para criar chuva. E a Rai diz que o jovem protagonista está brincando e diz que um mestre excepcional de 5º grau não pode nem criar chuva, muito menos para um país inteiro. Então o protagonista diz apenas para deixar um daoísta de 3º grau desenhar um talismã de gelo voador, e depois que o gelo encontrar as nuvens, vai chover. Logo, o protagonista pede para a Rai não dizer que o país não consegue nem mesmo encontrar um daoísta de 3º. Surpreso, a Rai pergunta para o protagonista como depois que o gelo encontrar a nuvem vai chover. Rindo, aí diz que o senso do jovem protagonista é tão surreal. Mari também diz que o protagonista é realmente um humorista. Curiosa e ainda transparente, King Tian pergunta como eles usam rir do seu mestre, e alega que vai aniquilar todos eles. Logo, o protagonista coloca a mão no peito dela e pede para King se acalmar.
e pergunta por que ela brigaria com crianças que nem sabem física básica. Então King fica surpreso ao ver onde o protagonista colocou sua mão. Então ele acha estranho a forma que ela ficou quieta assim do nada. Após olhar para King, o protagonista se depara com King Tian totalmente derretida por ele. Ficou caidinha, vendo o erro que cometeu. O protagonista abre o sistema e memoriza evitar o ataque noturno de King Tian naquela noite. Após pararem para descansar e passar a noite, a Rai acende uma fogueira com suas habilidades. A Rai esclarece para todos que é muito perigoso viajar à noite, então terá que pedir ao jovem protagonista para ele ficar ali hoje à noite. E alega que ele, Mari e Ai irão revezar na vigilância para que ele possa ficar tranquilo. O protagonista diz que há 3 bestas mágicas de terceiro grau nas proximidades, e o número de baixo nível é ainda maior. E alega que é tão fácil matar aquele grupo logo. King Tian diz para o protagonista que há um grupo de mortos no sudoeste que pode passar, e pergunta o que ela deve fazer. O protagonista diz para ela não fazer nada, apenas fique aqui, e ele está indo dormir. Então King deseja boa noite para o protagonista e pensa em atacá-lo. Mas logo é intimada com ataques noturnos são proibidos, passa por sua própria conta e risco. King Tian fica totalmente sem chão após saber daquilo, uma reação normal. Enquanto está deitado, o protagonista escuta toda a conversa de Ai com a Rai, então, e diz para Ai que está grávida, e diz que quando aquela missão acabar, eles vão voltar para casa e contar para os seus pais. Ai pergunta se aquilo é verdade e alega que aquilo é uma boa ideia, e diz que quando aquela missão terminar, eles vão para casa se casarem. Ouvindo aquela conversa, o protagonista pensa como as pessoas não são discretas de forma alguma. Após notar algo de estranho, Ai grita para todos se levantarem e alega que está acontecendo uma situação lá fora. Assustada, Ai percebe que se trata de uma legião de mortos. Após se levantar, o sistema pergunta para o protagonista que aquele mundo não tem funções básicas como o ciclo de reencarnação. O protagonista alega que o número de mortos é demais, e o sistema concorda com ele e diz que está quebrado. O protagonista pergunta se aquela coisa pode ser realmente quebrada, e alega que o sistema quer dizer que a reencarnação está interrompida e pede uma explicação ao sistema. Já estava ficando confuso. O sistema diz que no início do primeiro ciclo, o antigo Dao Celestial usou seu próprio poder para evoluir a reencarnação, para equilibrar Yin e Yang. E no final do primeiro grande ciclo, a reencarnação foi destruída pelas mãos de uma potência reversa celestial de classificação Rei, Imperador Fantasma, e uma potência reversa celestial de classificação Rei, o Anshuan. O protagonista questiona se eles eram tão poderosos por que não perfuraram os céus. O sistema diz que na verdade eles perfuraram os céus. A parede mundial do primeiro grande ciclo foi perfurada uma vez, mas então o influxo de energia caótica fluiu para o continente principal e causou muitas vítimas. O protagonista diz que agora ele entende um pouco do antigo Dao Celestial, e com certeza, força não resolve problemas, só acaba com seus inimigos. Então, um daqueles mortos diz que encontrou um humano, deixando Ai tremendo de medo. Também tremendo de medo, Mari pede desculpas ao protagonista e diz que todos podem morrer ali. A Rai diz que ali há um necromante de terceiro grau, um cavaleiro da morte de terceiro grau e inúmeros soldados mortos-vivos, e diz ao protagonista que a menos que ele seja mais forte que eles, todos ali morrerão hoje. Assustada, Mari se ajoelha e grita que não, e alega que os deuses com certeza vão salvá-la, e repete diversas vezes que não pode ser fiel o suficiente. Se insistir mais um pouco, sai o herege daí. Achando aquilo uma chatice, o protagonista diz que realmente não gosta quando alguém está ajoelhado. Suando frio, Rei Rai chama pelo protagonista, que logo é interrompido pelo mesmo, gritando para aqueles mortos-vivos se eles parecem ter alguma inteligência. Deixando o protagonista sem resposta, ele pergunta se eles realmente desejam lutar contra ele, enquanto esbanja uma aura azul em sua volta. Enquanto esbanja sua aura, aqueles monstros anseiam por avançar para cima do protagonista. Logo, ele diz que aquelas criaturas sem inteligência realmente agem usando o instinto cego. Então King diz para o protagonista que vai ajudá-lo a matá-los. Logo, um dos mortos-vivos mata aqueles outros que estavam querendo atacar o protagonista. De cima daquele cavalo morto, aquele morto-vivo diz que aquele homem poderoso não deve ser atacado. Surpreso, o protagonista diz que, como esperado de um indivíduo, simular um dragão que é capaz de reconhecer a sua hierarquia. E depois de descobrir um perigo capaz de eliminar todo o seu grupo, aquele morto não hesitou em matar mortos-vivos que estão abaixo dele. Então o sistema corrige o protagonista dizendo que na verdade eles não foram mortos, já que já estão mortos. O protagonista diz que sabe e alega que vai reconstruir o ciclo de reencarnação o mais cedo possível. Aquele morto concorda com o protagonista e diz que os fracos devem ser mortos. Logo, aquele grupo de mortos-vivos avançam em direção a Rai e Ai, enquanto se defendem da melhor maneira. O protagonista alega que contratou eles para conversarem com ele, e diz que então, até que eles terminem sua missão, aquele morto não tem direito algum de encostar um dedo neles, já que não tem muitos direitos o cadáver, mas enfim. Então, com apenas um pisão no chão, o protagonista usou uma força suficiente para quebrar quase toda aquela montanha, fazendo com que aqueles monstros dizem que aquela força é totalmente inacreditável. Enquanto estão no chão, Mari e Ai pensam o quão forte é o protagonista. Logo, o sistema questiona o protagonista se ele não disse que não iria usar a força para lidar com outras pessoas. O protagonista diz que a força não é capaz de resolver os problemas, mas pode resolver os inimigos. Então, o protagonista pede para aquele morto parar de se esconder e pergunta se ele é o líder da Li, certo? Após ter sua identidade real exposta, Ymir diz que é um membro da Igreja dos Necromantes,
e logo pede as mais sinceras desculpas por incomodá-lo, e pede por favor para o protagonista perdoá-la. O protagonista diz que não foi nada mal da parte dela, e alega que Ymir é bem educada, fazendo King olhar para o protagonista com ciúmes. Outros daqueles ataques dela. O protagonista diz que ele não é uma pessoa irracional, afinal, aquela é uma terra de ninguém, então todos podem ir e vir como desejarem. Logo, o protagonista libera Ymir e diz para ela prestar mais atenção no futuro, e alega que nem todo mundo é tão moderado como ele. Agradecendo pela compreensão do protagonista, Ymir pede para seu exército de mortos-vivos saia do caminho. Surpreso, Ahai diz que nunca imaginou que um dia um cavaleiro morto-vivo de terceiro rank e uma necromante estaria se ajoelhando na sua frente. Ahai diz que parece até que eles estão em um sonho. Olhando para o protagonista, Ahai se pergunta o quão poderoso é realmente o protagonista. Tentando não falar, Mari acaba dizendo ao protagonista que ele não pode deixar as coisas ali daquele jeito, e alega que eles são mortos-vivos, e se o protagonista deixá-los ir, mais pessoas são mortas pelas mãos deles. O protagonista vira e pergunta para Mari o que ela acha que ele deveria fazer então. Mari alega que o protagonista é o mais forte que eles, então ele deveria eliminar todos eles ali mesmo. Então Mari avança até o protagonista e pede para ele acabar com aqueles seres malignos, e isso que defenderá a justiça e a luz em todo o mundo, e ele, o protagonista, irá se tornar um herói salvador. Logo, o protagonista tira a mão de Mary do seu peito e questiona ela, perguntando se ela quer dizer que se ele é mais forte que aquele exército, então o protagonista tem que eliminá-lo, e questiona se Mary tem certeza de que é uma devota da deusa da luz, deixando Mary gaguejando. Então o protagonista diz que aos olhos da deusa da luz primordial, os mortos-vivos são apenas meras criaturas noturnas que odeiam a luz do sol. Apesar deles terem seguido um caminho diferente, eles definitivamente não são o mal, e todas as coisas naquele mundo deveriam ser semelhantes, independente de suas crenças ou raça. Um pensamento meio radical. E pergunta se Mary não se sente mal pela ação de destruir outras pessoas que pensam e acreditam em coisas diferentes, só porque ela é forte. Logo, Ai pergunta ao mestre se ele conhece a deusa primordial da luz. Então ele questiona Ai se ela está tentando fazer alguma piada, e questiona como ele poderia conhecê-la. Tentando disfarçar, Ai acha que acabou só pensando demais, mas ela sabe que a deusa primordial da luz não tem nem a qualificatória necessária para subir a antiga estrada do céu. Então como Yi poderia ter conhecido ela? De qualquer maneira, Ahai agradece ao jovem protagonista por ter salvo eles. Ai alega que o protagonista tem protegido eles por todo aquele caminho, então eles deveriam dar algo em troca a ele por aquilo. Então ela oferece o saco de moedas que o protagonista havia dado para ela anteriormente. O protagonista diz que aquele dinheiro não tem que ser devolvido para ele, e diz que foi muito bom conversar com eles, e graças àquilo, ele recebeu uma perspectiva diferente de alguns assuntos. Algo bem interessante de se ter. Então o protagonista vai até o sistema, risca o que escreveu sobre King Tian e seleciona crenças religiosas. Logo, o protagonista diz que tem algumas crenças para fazer agora, então eles devem se separar. Quase esquecendo, o protagonista lembra a todos que os deuses são reais, mas aos seus olhos, os deuses são apenas pessoas que são mais fortes que o normal, e se eles se esforçarem para alcançar esse nível e ir além dele, eles se tornarão os deuses aos olhos do mundo. Então ele diz que logo voltará a ver eles novamente em algumas horas. Aí pergunta se o jovem protagonista é um deus. Ahai diz que talvez ele seja. Mary diz que ele está acima da deusa da luz enquanto estão voando. King Tian alega que ele ainda não entendeu e pergunta para o protagonista por que eles deveriam salvar aqueles mortais insolentes. Ele diz que é para desfazer o caos e reviver o caminho celestial, e diz que os mortais são contribuidores mais importantes, e apesar das mudanças serem pequenas, a acumulação dessas pequenas mudanças irão eventualmente se tornar como um rio, e diz que aquilo é sobre colocar as pessoas em primeiro lugar, e pergunta se ela já havia entendido. King Tian diz que entende e pergunta para onde eles vão agora. Com um estalar de dedos, o protagonista diz que eles vão para o inferno. E aí, pessoal, estão curtindo a história até agora? Já deixa o like maroto para dar uma força e comenta aí o que estão achando. Se tiver alguma história que vocês querem ver aqui no canal, comenta o nome aí que eu tô sempre de olho para trazer histórias boas. Chegando ao inferno, o protagonista, após ver como tudo é tão ruim quanto ele pensava, o protagonista diz que aquela é realmente uma boa-vinda, que é realmente única no inferno. Dos três grandes reinos, o lugar da morte e reencarnação. O protagonista perguntou se é realmente aquilo mesmo. Ele alega que tudo o que ele vê é um monte de lixo em ruínas, e alguns mortos-vivos. King Tian diz que a presença de tal sujeira está simplesmente poluindo os olhos do protagonista, e diz que vai extingui-los imediatamente. O protagonista pede para ela ter calma, e diz que aqueles mortos-vivos são apenas criaturas sem inteligências de baixo nível, e diz que se incomodar com eles é ser muito mesquinho. Logo, King diz que o protagonista está certo. Curioso, o sistema pergunta para o protagonista por que ele não tem preconceito contra os mortos-vivos. Esse sistema às vezes me assusta. Logo, o protagonista responde que a existência dos mortos-vivos também obedece ao Dao Celestial, então como eles são diferentes de outra raça. E explica que é só que o ciclo da reencarnação está quebrado, portanto, todos eles se tornaram cadáveres ambulantes sem inteligência. Logo é mostrado que o ciclo de status de reencarnação está em sua forma quebrada. King Dian pergunta para o protagonista o que eles devem fazer a seguir, e o protagonista pergunta se aquilo deveria ser realmente perguntado. Ainda até o ciclo de status, ele diz que vão reconstruir o ciclo de reencarnação. Rapidamente, o sistema interrompe o protagonista e diz que, embora ele possa
reconstruir o ciclo de reencarnação será necessário muito do seu poder para fazer, e o protagonista será enfraquecido durante esse tempo. O protagonista questiona o quão fraco ele ficará exatamente, e o sistema explica que ele provavelmente poderia resistir a um golpe de alguém de alto nível celestial. Um segundo golpe iria ferir ele. O protagonista pergunta para o sistema se ele acha que ele é considerado fraco, e questiona se ele tem um mal entendido do termo fraco. Então o sistema diz que basicamente ele não pode ser incomodado durante a reencarnação. Caso contrário, ele falhará. Então o protagonista diz que aquilo sim é um problema, e bote problema nisso. Rapidamente, o protagonista olha para King Tian, vai até ela e pega em sua mão, puxando ela pela cintura. O protagonista diz que só ela pode ajudá-lo naquele momento. Sem entender como só ela pode ajudar o protagonista, ele começa a pegar um pouco do seu poder e chama ela para recriar o ciclo de reencarnação junto, fazendo King olhar para ele apaixonado. Quando a mão em cima do ciclo, o protagonista diz que a recriação comece, iluminando todo o inferno. Aqueles mortos-vivos começam a sentir aquela energia, e um deles se pergunta onde está a sua cabeça. Após achar, aquele morto diz que aquilo é estranho, e alega que ainda não é hora da reencarnação, não é? Após olhar para aquela luz que acende todo aquele lugar, aquele morto alega que aquilo é a luz da reencarnação, e alega que o Dao Celestial está reparando o ciclo da reencarnação, e pergunta como aquilo é possível. Ele sabe que no passado, Yuan Shuan, da antiga cidade selvagem, e ele competem pelo poder da reencarnação, e no final, cada um deles obteve metade do poder, mas o ciclo foi danificado durante a batalha. Desde então, o primeiro e o segundo grandes ciclos tornaram seu estado atual. Ele também sabe que o inferno foi claramente ignorado no passado, e questiona por que o ciclo atual quer restaurar a reencarnação. Olhando para o protagonista, King Tian, ele se pergunta por que a aparência do Dao Celestial mudou, e diz que anteriormente uma aparência masculina e feminina era usada, e questiona o que ele está tramando dessa vez. Algo não muito normal, provavelmente. Então aquele morto fantasma diz que independente da intenção do protagonista, já que ele se atreveu a revelar suas fraquezas, ele não será educado com o protagonista. Então, um zumbi atrás daquele morto se mostra e pergunta quem ele é. Outro morto diz que ele se lembra que estava protegendo a princesa, e pergunta por que ele está ali. Onde é aquele lugar? Outro zumbi não acredita ser tornado um esqueleto e uma morta-viva pergunta onde está seu filho. Aquele morto-vivo sabe que para poder restaurar a memória e a inteligência desses mortos-vivos, o poder do Dao Celestial ainda é aterrorizante, e agir precipitadamente agora provavelmente faria com que ela fosse destruída, mas esperar que aqueles companheiros revivessem provavelmente aumentaria a taxa de sucesso do plano. Além disso, restabelecer a reencarnação não beneficia apenas aqueles mortos-vivos. Logo, aquela imperatriz esquece aquele plano e diz que vai poupar o protagonista dessa. Deitada naqueles corpos, aquela imperatriz sabe que ainda há uma série de potências no inferno, e aquele será um ótimo show para assistir. Enquanto está reiniciando o ciclo, alguns monstros se preparam para atacar o protagonista e King. Então ela diz que parece haver algumas moscas se aproximando. O protagonista diz para King não se distrair, pois ele tem os seus planos. Com o estalar de dedos, o protagonista cria uma sombra dele mesmo, e diz que o trabalho de proteção restante deve ser deixado para aquela sombra. King Tian questiona o protagonista se ele quiser parar aquelas sombras insaciáveis, deixe com ela, e pergunta por que ele criou aquele clone. O protagonista responde King Tian dizendo que naturalmente ele tem suas razões, mas ele sabe que se deixasse a proteção para King, acha que o inferno seria destruído antes mesmo que ele pudesse terminar de restaurar o ciclo, e acabaria com tudo. Aquela sombra diz para aqueles monstros que eles têm duas opções, uma, voltar de onde vieram, ou continuar se aproximando e serão mortos por ela. Aqueles monstros respondem àquela sombra dizendo que a bravura dele é demais, e que gostaria de ver o quão forte ela é, e diz que todo mundo conhece as regras do inferno. A força é a lei. Um deles diz que é a antiga besta Xuan Huan, é a mais lenta que eles dessa vez, então as chances deles são maiores. Enquanto tentam atacar aquela sombra, ela diz que realmente são um bando de caras gananciosos, e não é se admirar que o primeiro e o segundo Dao Celestial tenham escolhido destruir o mundo. E ela diz que não faz mal brincar com eles. Errando todos os golpes na sombra, ela debocha perguntando se aquilo é tudo que as potências do inferno podem fazer, e diz que ainda não se esquentou. Deboche tem essa sombra, viu? Aquela sombra percebe que tem um tipo de mago em suas costas que ativa a gravidade 100 vezes, com o nome de Oz, e com a sua força da camada celestial de primeiro estágio, o lendário mago que morreu protegendo seu reino durante o segundo grande ciclo, ele confiou em seus poderes mágicos para restaurar sua consciência. Ele era da camada celestial do estágio médio quando ainda estava vivo. Sentindo aquela magia, a sombra do protagonista pergunta se aquilo é magia gravitacional, e diz que é interessante, mas infelizmente esse tipo de magia não pode pará-lo. O matador diz que parar aquela sombra por um segundo é o suficiente. Com força da camada celestial de estágio médio, o famoso assassino da corrida de ratos durante o primeiro grande ciclo possui extrema velocidade e habilidades de assassinato incomparáveis. Foi morto anteriormente ao tentar assassinar um deus El, camada celestial da etapa final quando ainda estava vivo. Então aquele rato diz que agora é a sua chance e tenta atacar diretamente o protagonista. King Tian diz ao protagonista que tem alguém tentando atacá-lo pelas costas. Ele pede para King não se distrair e não desprezar o seu clone. Rapidamente, o clone do protagonista para aquele rato e acaba com ele precisando apenas de um golpe. Logo, o clone diz que vai brincar um pouco com eles,
mas alega que é melhor eles não irem muito longe. Um daqueles monstros diz que o clone é apenas um cara, e que eles podem usar aquela oportunidade para atacar eles juntos. Então todos partem para cima do protagonista para fazer um ataque em conjunto. Achando aquele monstro um porre, aquele clone diz que vai mostrar a eles a diferença absoluta de força. Com o movimento, o clone pede para todos se ajoelharem perante ele, fazendo com que aqueles monstros caíssem perante o clone, alegando que eles não conseguem se mexer. A pressão estava grande. Olhando mais de longe, uma mulher metade cobra diz que somente a aura daquele clone já foi capaz de suprimir diversos especialistas poderosos. A outra mulher pergunta que tipo de força assustadora é aquela. Mais atrás, chegando e dando gargalhadas, o cavaleiro esqueleto Wang Hai alega que já faz um bom tempo desde que alguém tão interessante assim foi para o inferno. Ele diz que gostaria de ver o quão forte ele é. Um dos monstros, após avistar Wang Hai, diz que é dito que na vida anterior dele, o Wang Hai foi o montador de dragões mais poderosos do leste da Primeira Era. Depois da sua morte, ele não se dissipou e acabou se tornando um cavaleiro esqueleto. E diz que a força atual dele está ao menos no último estágio da camada celestial. Isso faz com que ele esteja entre os mais fortes do inferno. Wang Hai diz que o tesouro celestial será dele, e os que desejam atrapalhá-lo devem morrer. Calmamente, o clone do protagonista diz que Wang Hai não vai conseguir o que deseja. Usando uma força absoluta, o cavaleiro toma todos os poderes daqueles monstros que estavam ajoelhados perante o clone, criando uma bola de poder enorme à sua volta. Então, aqueles outros monstros alegam que aquele mero esqueleto tem uma força tão assustadora, e questionavam o quão forte ele era quando ainda estava vivo. Devia ser de outro nível. Após canalizar todo aquele poder, Wang Hai usa o seu golpe Attack from Eight Direction contra o clone do protagonista, que facilmente desvia e acerta um soco em cheio no rosto de Wang Hai, gerando uma força fora do normal que dizima Wang Hai rapidamente. Assustados com tamanha força, aqueles monstros se perguntam se aquilo não foi forte demais. Olhando para aqueles três que sobraram e não desejam fugir, o clone do protagonista se depara com a fundadora da seita da necromancia da Terceira Era, Daisy, camada celestial, estágio inicial, da seita dos mortos-vivos da Segunda Era, Antigo Celestial Gulau, camada celestial de estágio intermediário e Totem Oriental, Oa, camada celestial de estágio intermediário. Rapidamente, aquele clone se teletransporta para trás dos três e pergunta se eles estão querendo lutar com ele. Rapidamente, Gulau diz que não usaria de forma alguma, e diz que eles só gostariam de saber o nome do clone e o propósito de sua ida ao inferno. Rapidamente, aquele clone diz que ele não precisa lhe perguntar nada, e logo saberá a razão. Aqui ele foi cirúrgico. Daisy, Gulau e Oya são surpreendidos com uma luz enorme vindo do centro daquele ciclo. Olhando para o céu e vendo toda aquela cortina de fumaça sombria desaparecendo e surgindo uma nova luz, Daisy diz que é tão misterioso e alega que aquilo é uma lei que ela nunca poderia ser capaz de compreender em toda a sua vida. Gulau diz que os espíritos irão retornar para o pós-vida. A compreensão daquela pessoa sobre as leis da vida e da morte excedem as deles. Ou está falando que ele não está criando uma nova lei, e diz que aquela é a própria lei da vida e da morte. Daisy diz que aquilo é a reconstrução do ciclo da reencarnação, e para alguém ter um poder tão grande assim, logo ela é interrompida por Gulau e Oya, assustados ao ouvir a palavra reencarnação. O clone interrompe os três e diz que eles não precisam ficar tentando adivinhar, logo vão saber a verdade. Com a luz ficando cada vez mais forte naquele lugar, os monstros vão voltando para sua forma humana novamente, tendo seu sangue e carnes reaparecidos. Logo, o protagonista diz para King que agora está finalmente completo. Ela parabeniza o protagonista pelo seu feito, então ele diz que agora o inferno finalmente irá funcionar como deveria. Aquela imperatriz fantasma com seu corpo reformado percebe que aquele homem se tratava realmente do Dao Celestial e diz que precisa agradecer por restaurar as almas de todos os seres vivos do inferno com tanta facilidade. Aqui já começou a ganhar um pouco de reconhecimento. Daisy percebe que a alma dos mortos-vivos estão sendo restauradas. Gulau diz que normalmente, quando uma alma se dispensa, nem mesmo os especialistas mais fortes podem trazê-la de volta. Ou diz que ao menos que seja o Dao Celestial. Logo, o protagonista aparece para ele juntamente com King Tian. Com muito medo, Oa pergunta se o protagonista é o Dao Celestial. Curiosa, King responde a resposta de Oa, dizendo que ela realmente ousa duvidar da identidade do Senhor Celestial Dao, chamando-a de maldita. Rapidamente, o protagonista impede o avanço de King e pede para ela não ser sempre tão impulsiva. Logo, o protagonista responde e, como eles podem ver, ele realmente é o Dao Celestial, assustando Daisy, Gulau e Oa. Oa diz que ainda se lembra da catástrofe do segundo grande ciclo, e diz que nunca mais quer experimentar aquele sentimento de desespero. Rapidamente, o protagonista avança nela e diz que há algo que deseja perguntar para ela. Com medo, Oa pede por favor para que o protagonista pergunte. Ele diz que percebeu que muitos especialistas poderosos evitaram as duas grandes batalhas, e pergunta se ela pode dizer como isso aconteceu. Oa diz que é o mundo interior, deixando o protagonista confuso. Logo ela diz que enquanto houver recursos suficientes no mundo interior, eles serão capazes de sobreviver a esse poder animalesco. Não deixa de ser verdade. O protagonista então pergunta se eles têm o poder de se unirem e resistir ao poder do Dao Celestial. Daisy diz que embora o segundo grande ciclo tenha sido mais fraco, havia pelo menos algumas centenas de especialistas da camada celestial. Gulau diz que eles trabalham juntos para resistir ao poder do Dao Celestial, mas apenas uma dúzia de pessoas sobreviveram.
Curiosa, Oa pergunta para o protagonista por que ele causou aquela catástrofe. Logo, ele pergunta para o sistema se ele disser para eles que foi forçado a ser um celestial. Acha que eles acreditariam no protagonista? Então o sistema diz que eles não serão capazes de entender o fato de que o Dao Celestial pode ser substituído. Sabendo que vai ter que usar aquela desculpa, o protagonista diz que aqueles que em seu reino já são existências máximas e inevitavelmente tocaria a reconstrução da lei. Ele diz que o poder da lei não é algo que todos podem manter, e ninguém deseja ver os outros com esse poder. Portanto, eles iriam acabar brigando entre si. E as chances que o Dao Celestial dá a todos é dividida igualmente para todos os seres, mas ela acaba sendo gradualmente controlada por um pequeno número de especialistas, e pede para ele levar o ciclo de reencarnação do inferno como exemplo. E diz que por causa das lutas entre o Yixuan, da Cidade Antiga, Selvagem, e o Imperador Fantasma do Segundo Grande Ciclo, no final, o ciclo foi dividido ao meio e levado. Acabaram com a ordem. Desde então, a reencarnação não aconteceu mais, o que levou à atual situação trágica no inferno. E assim, destruir o mundo iria permitir que mais pessoas vivessem. Caso contrário, com a ganância desses especialistas, aquele mundo já teria sido totalmente destruído durante o primeiro grande ciclo. Daisy diz que no passado eles estavam tão focados em melhorar suas forças que não se importavam com mais nada. Luau diz que de fato, aquele pode ser a redistribuição kármica, ou seja, tudo que vai, volta. O protagonista diz que até mesmo as pessoas mais fortes podem cometer erros. O importante é como fazer a compensação. Gulau pergunta como assim compensação. O protagonista diz que está dando uma chance para eles, e pergunta se eles desejam entrar na organização do Dao Celestial. Logo, King diz que aquelas pessoas são fracas demais para serem dignas de estar com ele. Então ele diz que o esforço em conjunto de todos os seres é necessário para manter a ordem do Dao Celeste. Embora sejam fracos, em comparação com eles, dentro dos três reinos, eles já estão no auge das existências, deixando King totalmente sem resposta, esperado já. O protagonista diz que ele poderia muito bem dizer a eles que esse ciclo de reencarnação não está completo. Ele diz que o ciclo de reencarnação tem um mecanismo natural de absorver almas. Almas fracas seriam diretamente absorvidas no ciclo. No entanto, para aqueles acima do posto do Rei Celestial, o ciclo de reencarnação não tem muito poder sobre eles. Nesses casos, especialistas como eles serão necessários. Em casos assim, forcem a alma a reencarnar, e ele chama aquela profissão de caça-fantasmas. E diz que também já decidiu o nome da organização. Será chamada de Hades. E pergunta o que eles acham, se eles estão dispostos a se juntarem a Hades. King Tian diz que o nome escolhido pelo protagonista é realmente especial. Olhando para King Tian, eles veem o poder absoluto que ela tem. Sem hesitar, Gulau e Daisy diz que estão dispostos sim. O protagonista diz que acha que cultivadores podem ser incentivados de alguma forma. Oa diz que enquanto aquilo, ela está disposta a servir, mas tem algumas condições. Furiosa, King Tian diz que um mero ser como eles ainda ousa pedir condições. Acalmando King, o protagonista diz que só com benefícios mútuos a cooperação pode ser duradoura. Verdade universal. Então o protagonista pergunta para Oa que ela quer que ele cure os ferimentos dela, certo? Ela diz que sim, e exibe seus ferimentos para o protagonista. Ela alega que aquela lesão foi deixada pelo lobo demônio primordial e querer a seiva da árvore da vida da floresta Elven para ser curada. O protagonista fica surpreso ao ouvir sobre a floresta Elven e diz que definitivamente ele tem que fazer uma visita no futuro. Sem hesitar, o protagonista aceita o pedido de Oa, fazendo com que ela agradeça ao seu mestre. Então ele diz que as coisas estão indo bem, mas Hades ainda precisa de um gerente. King Tian diz que em relação ao gerente para Hades, aquela discípula tem uma recomendação. Diz que Min Tian é definitivamente a melhor candidata para gerenciar Hades. Indo para o sistema, o protagonista pesquisa quem é Min Tian. Ele tem todas as informações de Min Tian rapidamente e sabe que a sua força vem da camada desafiadora dos céus no estágio final. E em sua descrição mostra que a reencarnação celestial criada a partir do cadáver de um ser, o primeiro especialista no céu do mundo que morreu nas mãos do imperador demônio da Geada. O protagonista pergunta para o sistema se ela pode ser revivida, e o sistema diz que sim, e diz que há uma parte de Tian no sangue do protagonista, e as outras encarnações celestiais podem ser revividas da mesma forma. Sem hesitar, o protagonista diz que precisa ir até lá para trazer de volta a vida agora mesmo, deixando o inferno e todos os membros de Hades para trás. King Tian diz ao protagonista que tem uma pergunta. Logo ela diz que ele pode claramente curar os ferimentos de Oa com o mínimo esforço, porque tem que propositalmente ele quer fazer uma viagem para a floresta Elven. O protagonista diz que King não vai entender, e só assim seria como coletar pedidos de um NPC, deixando King Tian confusa. Chegando ao local que Min Tian está, o protagonista diz que está tudo bem por agora, tentando tranquilizar. Se aproximando de Min, o protagonista pega no seu rosto e percebe que seu corpo ainda está inteiro. Então ele diz que embora ele tenha sido selado ali após a morte, a aura do corpo não é inferior a King Tian. O sistema diz que das 5 reencarnações celestiais, a força de King Tian é a mais fraca. O protagonista responde dizendo que felizmente King Tian não pode ouvir o sistema, deixando King Tian confusa vendo que o protagonista está falando sozinho. Então ele diz que sem mais atrasos vai rever rapidamente Min Tian. Rapidamente o sistema mostra um lembrete gentil. A ressurreição de uma encarnação celestial requer a transferência do poder da origem do Dao celestial em seu corpo. Esse poder será dado permanentemente a outra parte e não pode ser recuperado.
e pergunta para o protagonista se ele tem a certeza de que quer reviver Yomin Tian. Analisando, o protagonista diz que dará permanentemente, o que significa que se ela morrer novamente, o seu poder também será perdido permanentemente. Nesse caso, é preciso o protagonista ter um pouco de cautela na sua escolha. Logo, ele diz que dará 1% do seu poder para Yomin Tian. Pegando um pouco do seu poder na sua cabeça, o protagonista quase causa uma catástrofe somente com aquele pequeno grão de poder. O poder do bicho aqui tá fora do normal, fazendo que Oa, Daisy e Gulau sinta sua aura a quilômetros de distância. Daisy pergunta quem é aquele senhor celestial Dao liberando uma pressão tão poderosa, e questiona se ele quer destruir o inferno. Assustada, aquela imperatriz fantasma se pergunta o que o Dao celestial está fazendo, e se pergunta se ele percebeu que ela não está morta. Então o protagonista contém aquele poder rapidamente. Assustada, King Tian chama o seu mestre, e ele diz que esqueceu de controlar sua aura ao libertar sua força. Logo, ele não esperava que apenas 1% do seu poder fosse tão aterrorizante, e percebe que o Dao Celestial pode realmente conseguir qualquer coisa. Ajoelhando-se, o protagonista coloca o seu poder no corpo de Yomin Tian, que rapidamente acorda abraçando o protagonista. E ela agradece por finalmente estar reunida com ele. Exemplo de gratidão. Rapidamente, King Tian separa os dois e diz que ela não precisa estar tão perto para falar. Logo, ela se desculpa por ser tão rude. Debochando, Qian diz que ainda bem que Yomin sabe. Então Yomin se ajoelha e agradece ao protagonista por sua bondade. E diz que dessa vez, ela não irá decepcioná-lo. Então o protagonista diz que dessa vez, ele tem uma missão para ela. E diz que a partir de hoje, ela é a principal gerente de Hades, e ela só tem uma tarefa, concluir Hades e manter a segurança do ciclo da reencarnação. Ela diz que as ordens do protagonista são absolutas. Enchendo o saco do protagonista, o sistema pergunta se ele não acabou de dizer 2 tarefas ao invés de uma, e ele pergunta se existe algum problema em errar. Olhando para King Tian, o protagonista percebe que a personalidade de Yomin Tian não é diferente da de King. O sistema diz para o protagonista, mas não sim, e ele diz que vai enlouquecer se ela agir da mesma forma, e diz que King Tian é o suficiente. Yomin pergunta para o protagonista se ele não vai ficar no inferno. King Tian responde enciumada, dizendo que o protagonista ainda tem outras coisas para lidar. Então, ela pode cuidar do inferno sozinha. Passando a mão na cabeça de Yomin, o protagonista diz que ela é uma das reencarnações celestiais, então tenha mais confiança nas coisas, e alega que ele já reconstruiu o ciclo da reencarnação. Só falta ser o rei de Hades. Logo, ela diz que entende. Rapidamente, ela grita pedindo para que todas as formas de vida no inferno a ouçam. Misericórdia. E diz que ela é a encarnação celestial Yomin Tian, e no futuro ela será a chefe de Hades, ajudando o Dao Celestial a gerenciar o inferno. E aqueles que costumavam ser artesãos ajudarão a projetar, enquanto os grandes mortos-vivos estarão encarregados das construções, e os poderosos mortos-vivos entrarão no reino humano como fantasma para guiar os espíritos. E diz que se ninguém cumprir, serão inimigos do Dao Celestial. Vendo aquelas ordens de Yomin, o protagonista admite que ela é realmente assustadora. Logo, o sistema diz que ela era a líder do clã Yomin, quando ainda estava viva. O protagonista diz que parece que nada vai dar de errado, deixando Hades para ela. Logo, King tem a pergunta para o protagonista para onde eles vão seguir, e ele diz que vão para a Floresta Élfica. Na Floresta Élfica, enquanto transportados alguns élficos, um dos homens diz que os elfos capturados dessa vez são realmente de alta qualidade. Outro homem diz que depois de vender todos, eles definitivamente irão fazer um banco. Então o líder dos bandidos do Dragão da Terra, Cavaleiro do Dragão da Terra de terceiro escalão, Sabi, pede para eles não serem descuidados até todos saírem daquela floresta, e pede para que todos fiquem alerta, e ai de quem não ficasse. Logo, um dos capangas do líder diz que ele é muito cuidadoso, e questiona quem se atreveria a bloquear o seu caminho. Logo, eles se deparam com o clone do Dao Celestial na sua frente, e pergunta quem é aquele clone e como ele ousa bloquear o seu caminho, e questiona se ele ainda não ouviu falar do seu grupo de bandidos do Dragão da Terra. Apontando para os elfos que aquele bando está carregando, o líder pergunta se ele está tentando roubar o seu saque, questiona se aquilo não é demais. Logo, aquele clone invoca uma lança, que faz com que seus inimigos riem da sua cara, pois está de pé e não em uma montaria. Rapidamente, aquele clone invoca uma espécie de dragão divino do 5º rank, deixando todos ali confusos. Olhando de dentro daquela jaula, aquelas elfas alegam que estão salvas, e diz que o grande élfico pode ter ouvido suas preces e enviado uma mensagem para salvá-las. Mas atrás, uma elfa pensa que não pode ser, e se fosse o grande deus élfico, o anjo élfico exclusivo do grande deus élfico estaria ali. Mas aquela figura negra, assustado, o líder diz que não se importa com as origens daquele clone, e se ele quer escravos, eles podem dar para ele. Acenando com o dedo que não, o clone diz que quer todos eles. Furioso, o líder pergunta se aquele clone está de brincadeira, e pergunta se ele sabe o quão perigoso foi capturar aqueles elfos, e pergunta quem se importa que ele seja um cavaleiro de um dragão divino de 5ª ordem, e diz que além disso, o seu dragão de terra não está sofrendo supressão de linhagem de sangue, e alega que aquele clone deve ser uma farsa e que não há nada a temer, e pede para que todos os seus capangas matem aquele clone rapidamente. Aquele clone faz com que o dragão solte um fogo azul, e acaba com uma boa parte daquele bando, Vaaptivud. Vendo que aquele clone está acabando com todo o seu bando, o líder fica assustado com tamanha força e poder. Após derrotar todo o bando,
falando, aquele clone vai em direção ao líder, que pede para que ele não se aproxime. Logo, aquele clone faz alguns movimentos de corte em direção à carruagem que está levando os elfos e liberta todas elas. Enquanto uma das elfas agradece por ter sido libertada, o líder aproveita a falha daquele clone para tentar atacá-los pelas costas e pergunta como ele teve a coragem de ficar de costas para ele. Então a elfa diz para o clone ter cuidado. Rapidamente, o clone faz um movimento que joga sua lança atravessando a cabeça do dragão e o peito do líder, matando ele instantaneamente, com apenas um golpe leve, sabe? Vendo que o líder está morto, aqueles capangas que restaram fogem. Enquanto estão fugindo, aqueles capangas se deparam com a terceira brigada da legião, pastor da árvore divina, que acaba matando eles por tentarem fugir. Então aquela legião diz que estão ali para salvar os elfos capturados. Um dos membros da legião aponta para o clone e diz que aquele é o cavaleiro do dragão divino que salvou seus irmãos, e diz que todos os bandidos foram derrotados por ele. Um dos elfos rende um capanga e diz que vai vender todos eles para os nobres depois. Após ouvir aquilo, aquele clone do protagonista se transforma em um dos membros da legião e mata o elfo que disse que ia vender aquele bandido. Logo, aquela elfa diz que toda a legião se preparem para a batalha. Rapidamente, uma das elfas que está presa na frente do clone diz para a legião parar e não lutar, e diz que aquele clone não fez nada de errado, e alega que pode sentir que ele trata todas as formas de vida justamente. Então a líder da legião pergunta do que ela estava falando quando falou sobre justiça. Enquanto termina de soltar o resto das elfas que estavam presas, aquela elfa que foi salva pelo clone diz que desde a aparição daquela sombra, ele tem apenas uma regra, que é atacar apenas aqueles que traficam os outros seres, independente de serem bandidos ou guerreiros, e diz para a líder que enquanto ela não se envolver com o comércio de escravos, ele não atacará. Rapidamente, a líder pede a atenção de todos e diz que ninguém está permitido fazer prisioneiros. Acabou com a palhaçada. Sem falar nada, aquela sombra desaparece. Então uma das elfas agradece novamente àquele estrangeiro sem nome por ter salvo a sua vida. Enquanto o protagonista espirra e vê todo aquele movimento, King tem a pergunta se ele está bem. Ele responde que está bem e só sentiu uma coceira no seu nariz. Quando King repara, ela diz que parece que aconteceu algo ali embaixo. O protagonista diz que é simplesmente a lei que ele criou anteriormente entrando em ação. Os caças fantasmas entram em ação e vão em busca das almas dos mortos em combate anteriormente. Enquanto as almas estão sendo levadas, aqueles caças fantasmas pedem para eles se comportarem e não se mexerem tanto. Logo, eles dizem que eles irão com eles para o inferno. Aquela elfa se pergunta quem são aqueles. Logo é interrompida pela líder perguntando o que ela está esperando, e diz que é para eles voltarem para Kaial com eles. Com dúvidas sobre o que viu, aquela elfa se pergunta se só ela pode ver aquilo. O protagonista diz que parece que o inferno e o ciclo da reencarnação estão funcionando muito bem. King Tiang diz que tudo aquilo são os resultados das ações do protagonista. E ele diz para ela não exagerar e não se esquecer do propósito de visitar aquele lugar. E diz que o próximo destino deles é a capital élfica, a cidade da vida, Kaial. Na cidade de Kaial, aquele elfo diz que todos eles, escravos resgatados, serão responsáveis pela limpeza da cidade a partir de agora. E diz que a raça élfica não cria preguiçosos. Logo, ele entrega uma vassoura para aquela élfica que viu aquelas coisas anteriormente. Percebendo que está de volta em casa, aquela elfa é surpreendida com uma carruagem que para próximo a ela. Cinderela? Ao descer, o protagonista percebe que há elfos em todas as partes e diz para King Tian disfarçar suas orelhas para que possam se encaixar naquela cidade. Enquanto um senhor pergunta para o aparentemente garçonete quantos minerais aquelas raças inferiores escavaram hoje. Ela responde o senhor dizendo que a mesma quantidade de sempre. Enquanto passam por ali, o elfo de rua pede por favor para que eles os ajudem da forma que puder. Vendo aquela situação, o protagonista diz que não tem nada contra os nobres, mas existe uma grande diferença entre os ricos e pobres, e alega que aquilo é realmente deprimente. O sistema diz que o protagonista é o Dao Celestial, e ele pode acabar com todos aqueles nobres em um instante se quiser. Pedindo para o protagonista parar de falar as bobagens, ele diz que para alcançar a igualdade, os oprimidos precisam resistir por conta própria. Uma intervenção de terceiros apenas os transformará em vítimas para o outro autor. O sistema diz para o protagonista estar se tornando cada vez mais um Dao Celestial, então ele leva isso como um elogio do sistema, e diz que a propósito, o estado da árvore mundial está muito bom, e questiona se tem alguma relação com a deusa dos elfos. O sistema responde que sim, então King Tian pergunta se o protagonista quer encontrar a deusa dos elfos. E ele diz que sim. Ela alega que vai imediatamente queimar a árvore mundial agora e aquela deusa definitivamente irá sair. Quero ver não sair. Pedindo para ela se acalmar, o protagonista diz que ele só quer falar com ela e não há necessidade de lutar. Ela diz que a deusa era uma rebelde no segundo ciclo e não há o que falar dela. Logo, o protagonista diz que então é ainda mais importante falar com ela e diz que ele tem que saber o que aqueles rebeldes estão pensando. E diz que aqueles que fazem muitos amigos, menos inimigos terão. E alega que eles devem conseguir todos os aliados que podem, e pergunta para King Tian se ela entendeu. Vendo tudo que o protagonista disse, King acha que ele é um sábio,
Mal sabe ela. Logo, o protagonista pergunta se é assim que os nobres ensinam aos seus filhos, e questiona se ele também precisa corrigir como eles se comportam. Então o protagonista diz que ainda bem que ele tem um bom temperamento, e diz que se ele fosse outra pessoa, definitivamente jogaria ela no chão e daria alguns tapas na cara dela. Então jogaria ela no meio de um grupo de orcs negros. Vendo que aquele senhor não ia conseguir sair da frente daquela carruagem desembestada, aquela elfa de antes voa rapidamente até ele e salva sua vida daquela princesa. Curiosa, a princesa diz para aqueles vagabundos terem cuidado por onde eles andam. Logo, ela pergunta para aquele senhor se ele está bem. Agradecendo, ele diz que está bem, e diz que a deusa mãe dos elfos a proteja, deixando aquela elfa pensativa quando escuta sobre a deusa mãe. Logo, o protagonista aplaude aquela elfa e diz que não foi nada de mal, e diz que ela tem uma rara bondade naquela sociedade feudal. Então aquela elfa pergunta quem é aquele homem. Rapidamente, ele diz que é apenas um curioso, só isso. Logo, o protagonista pergunta para aquele senhor que foi salvo se a princesa dos elfos sempre foi tão rude daquele jeito, e ele diz que não só a princesa dos elfos, mas todos os nobres também são assim, e diz que o destino dos elfos está traçado desde o nascimento. Os elfos dourados e os elfos da lua são a nobreza, os elfos do mar e os elfos da floresta são os artesãos, e os elfos cinzentos e negros como eles só podem ser escravos. Triste realidade, aquela elfa diz que não é assim, e diz que o status do povo élfico nunca deveria ser determinado pelo seu nascimento, e pergunta por que o senhor diz aquilo. Ele responde que é por causa do tempo de vida, e diz que os elfos cinzentos só têm um tempo de vida de apenas 1000 anos, mas os elfos dourados podem ter um tempo de vida de mais de 5000 anos, e alega que os deuses já escreveram o destino deles, e eles só podem obedecer. O protagonista diz que os elfos vivem bastante, então o sistema diz que sim, mas o preço é a baixa taxa de fertilidade, e também é a regra do céu. Quanto mais forte a pessoa é, menor é a probabilidade de ter um filho. O protagonista diz que já entendeu tudo e diz que se aquele é o caso, ele pode ter um bebê? O sistema diz que depende. Ele vai ter um bebê ou fazer outros terem um bebê. Ouvindo aquela conversa, King Tian fica feliz e pergunta se o protagonista finalmente quer ter um filho, e alega que ela está bem com isso. Rapidamente, ela parte para cima do protagonista e pergunta quantos filhos eles quer ter. Logo, ele pede para King Tian ficar quieta, impedindo o avanço dela. Vendo aquela animação, aquele senhor alega que os jovens são realmente bem energéticos. Mais uma vez, o senhor agradece aquela élfica e diz que agora ele deveria voltar para onde estava indo. Volta à sua trajetória original. Chateada, aquela elfa diz novamente que os elfos não deveriam ser assim. Logo, o protagonista diz que os elfos de hoje são muito diferentes do período em que ela governava, e pergunta para Lúthia se ele está certo, ou melhor, a antiga deusa mãe dos elfos. Rapidamente, ela invoca sua aura verde brilhante e pergunta para o protagonista quem ele é. Então ele diz que como uma rebelde contra o céu, ela nem ao menos reconhece o Dao Celestial, e ela diz que aquilo é impossível, e alega que já viu o Dao Celestial e ele é completamente diferente do protagonista. Sabendo que precisa se explicar de uma forma diferente, o protagonista estala os dedos e cria uma cúpula que bloqueia todo o poder daquela elfa. Logo, o protagonista pega no rosto daquela elfa e pergunta se ela acredita nele agora. Tirando a mão do protagonista do seu rosto, a elfa sabe que precisa fazer o primeiro movimento de ataque contra ele. Prestes a atacar o protagonista, King Tian defende o ataque daquela elfa com um chute e pergunta como ela usa ser rude com seu mestre. Logo, ela alega que aquela elfa está cortejando a morte. Vendo que está sendo confrontada, aquela elfa sabe que a sua alma começou a se recuperar um pouco de tempo, e a sua força atual mal chega no pico da sexta camada. Logo, ela alega que precisa fugir invocando seu cajado, e ela usa o teleporte espacial e foge dali rapidamente. Vazou num piscar de olhos. Então o protagonista diz que um feitiço mágico élfico de Quinto Rank e alega que aquela coisa é bem rara naquele mundo, mas infelizmente ela está enfrentando o Dao Celestial. Então aquela elfa dá de cara com aquela cúpula que o protagonista tinha invocado antes, voltando rapidamente para o chão. Ferida, aquela elfa não acredita que nem mesmo o teleporte funciona contra aquela barreira. Rapidamente, King Tian imobiliza aquela elfa, e logo, o protagonista pede para King Tian soltar aquela elfa, pois já tinha dado. Então King Tian diz para o protagonista que ela é a deusa mãe dos elfos, e ela é uma rebelde que vai contra os céus. Repetindo, o protagonista diz que pediu para soltá-la. Depois de soltá-la, o protagonista pergunta para a elfa se ela acredita agora se ele é ou não o Dao Celestial, e pede para ela não ficar nervosa, pois ele só quer fazer algumas perguntinhas para ela, sabendo que naquela situação, até mesmo Dong Fan Haotiao não conseguiu escapar. Então, a única coisa que ela pode fazer agora é cooperar com ele. Cooperando, ela pergunta ao protagonista o que ele quer saber. Logo, o protagonista faz a sua primeira pergunta para ela, e pergunta qual é o plano dos rebeldes. A elfa diz que não fazia ideia, e mesmo que ela seja de fato um membro dos rebeldes do segundo grande ciclo, ela não sabe se existe algum dos planos contra o céu naquele terceiro calendário, e mesmo que tenha um, o Dofan Haotian e outros não queriam contar para ela. Segredos se guardam. Curiosa, King Tian sobe na cabeça daquela elfa e diz que aquela garota só não quer dizer a verdade, e diz pro protagonista que vai bater nela. Mas logo, ela é impedida pelo protagonista e pede para ela ser honesta com ele. Logo, ela diz que um deus elfo é considerado apenas uma força mediana entre os rebeldes, então é normal que ela não receba informações sobre um plano específico. Fazendo a sua segunda pergunta, o protagonista questiona por que ela odeia os céus, e ela diz que no primeiro grande ciclo, ela era uma deusa, nascida da árvore do mundo,
e junto com a Árvore do Mundo, eles protegiam o nascimento e o crescimento dos elfos, e aqueles tempos prósperos e felizes ainda permaneceram frescos em suas memórias. Mas ela diz que no fim do primeiro ciclo, ela presenciou uma terrível catástrofe com seus olhos. Ela mal conseguiu sobreviver, enquanto a Árvore do Mundo foi revertida a uma semente. E o protagonista ainda pergunta para ela por que ela odeia os céus, e questiona se aquela pergunta tem mesmo algum sentido. Nem eu sei. Então o protagonista diz que a ação do antigo Dao Celestial de destruir todos os seres só resultou em atrair um ódio profundo. O sistema diz que aquilo é algo que o antigo Dao Celestial não considerou. Fazendo sua última pergunta, o protagonista diz que no coração da elfa, o que ela acha de ser a coisa mais importante para ela. E ela responde a coisa mais importante e diz que só quer viver e proteger o seu povo para sempre. Logo, o protagonista questiona se ela está realmente disposta a fazer aquilo. Curiosa, a elfa pergunta para o protagonista o que ele quer dizer com aquilo. E ele diz que muitos falam mais altos que as palavras, e pergunta que tal vê a verdade com os próprios olhos. Rapidamente, o protagonista teletransporta para uma mina da floresta élfica, e leva a elfa e Quintian com ele. Chegando lá, aquela elfa pergunta que lugar é aquele. E ele diz que aquele é o lugar onde o pessoal dela chama de um bom lugar para criar riquezas. Ouvindo e vendo aqueles elfos escravos apanhando de chicotes, eles reparam que tem um elfo que está comandando todos aqueles escravos, e diz que se o tempo de entrega deles atrasar, eles serão recompensados com chicotadas. Então, continua a surra de chicote e pede para que todos pararem de ser preguiçosos e andarem logo. Vendo aquilo, furiosa, aquela elfa se pergunta como eles têm coragem de tratar o seu próprio povo daquela forma. O protagonista diz que não acredita que só foi capaz de parar o tráfico feito por humanos, e se for escravidão pura, a figura negra não vai aparecer. Questionando que tipo de figura negra é, aquela elfa percebe que aquelas figuras negras de antes eram coisas do Dao Celestial, e se pergunta quando foi que aquele cara ficou tão bondoso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ela diz que já que o objetivo do protagonista é de salvar os escravos, porque ele simplesmente não coloca a regra para a escravidão pura também. O protagonista diz que parece que ela entendeu algo de errado, e diz que a fonte da escravidão não é apenas o tráfico de seres humanos. Prisioneiros de guerras e criminosos também são escravos, e pergunta à elfa se ela quer também salvar todos eles. Ele diz que tudo o que ele despreza é o tráfico humano. Entretanto, aquelas matanças, assédios e opressões são decididas pelos líderes de suas raças. Pegando no rosto e levantando o braço da elfa, o protagonista diz para ela não jogar as responsabilidades dela para cima dele. Deusa mãe élfica. Logo, a deusa diz que não entende, diz que o protagonista tem o poder de mudar tudo, e questiona por que ele não quer salvar as pessoas. Rapidamente, o protagonista fecha a boca dela e pede para ela pensar sobre o seguinte: quando o Dao Celestial anterior mudou tudo, o que eles fizeram? E pede para ela dizer o porquê do reino da Terra ter se tornado uma terra árida. E também o digo porque o céu é o mundo com maior quantidade de recursos, e digo porque a reencarnação foi danificada. Um detalhe importante de se lembrar, a deusa responde que eles só queriam apenas uma vida melhor. Então o protagonista diz que para isso, precisa obter o poder do Dao Celestial e alega que parece que o seu povo, a nobreza élfica, também estão buscando uma vida melhor ao oprimir sua própria espécie. A deusa diz que aquilo não é verdade. Ele diz que tudo isso é porque o protagonista quer absorver o poder de todos os seres para se tornar mais forte, e eles precisam resistir. Ou então, eles serão mortos por ele. O protagonista diz que ele não quer absorver o poder de todos os seres. Ele diz que o poder do Dao Celestial vem de todas as coisas vivas. Então a morte de todos aqueles seres também enfraquece o poder do Dao Celestial. E pede para a deusa dizer porque o Dao Celestial preferiu destruir todos os seres ao invés de eliminar apenas os mais poderosos. Confusa, a deusa diz que não sabe de nada. Logo, o protagonista diz que mesmo que ela não saiba de nada, ela ainda é capaz de reconhecer aquilo, certo? Logo, o protagonista mostra uma imagem para a deusa através do sistema. O protagonista pergunta para a deusa se também tinha percebido e mostra uma imagem dela em forma de esqueleto. Diz que, para ser mais exato, foi quando ela tinha acabado de acordar durante o segundo ciclo. E o propósito da aura da primavera era ressuscitar a árvore do mundo, e para que ela tivesse a sua própria vitalidade. E questiona o que a deusa sabia que foi a fonte da vida que a trouxe do continente de volta à vida, né? Só para confirmar mesmo. E questiona se ela sabe quantas vidas teriam nascido se não tivesse tirado aquela fonte de vida. E quantas fontes de vidas existem no pequeno mundo da deusa. Ajoelhada diante do protagonista, a deusa diz que sabia de tudo, mas ela queria viver. E diz que se o protagonista não tivesse destruído todos os seres, ela não precisaria usar a fonte de vida. Então o protagonista diz que se ela não tivesse roubado a oportunidade dada a todos os seres do céu, por que o Dao Celestial escolheria destruir ela? E diz que algumas pessoas ferram outras por própria ganância. E agora, ela está enfrentando o mesmo problema que o Dao Celestial. Então, se ela estivesse frente a frente com elfos caídos, que tipo de resposta ela daria? Prestes a falar, a deusa é interrompida por um elfo alegando que os elfos negros rebeldes estão invadindo. Logo, é morto por Shadal, o líder da resistência dos elfos negros, e diz para todos os seus companheiros elfos negros que ele está ali para libertar todos eles, e pede para eles erguerem suas armas. Logo, aqueles escravos soltam suas armas. Então aquele homem que estava no comando diz para aqueles escravos pensarem bem, e alega que a resistência nunca termina bem. Curiosos, aqueles escravos negros decidem matar os desgraçados que os escravizaram. Logo, eles partem para cima e matam todos. Vendo aquela cena, a deusa não pode fazer nada, e diz que aquilo não deveria ser assim, aquilo não deveria acontecer.
Ela alega que precisa parar tudo aquilo. Então o protagonista pergunta o que ela faria depois que conseguisse parar tudo aquilo. E se ela não resolver a raiz do problema, coisas semelhantes a essa irão continuar acontecendo, que não deixa de ser verdade. Chorando, aquela deusa alega que tudo o que está acontecendo é por culpa do protagonista, e alega que se o seu poder ainda estivesse ali, ela não deixaria isso acontecer. Então, ela invoca seu poder para tentar ameaçar o protagonista. Logo, King tem a pergunta se aquela rebelde ainda não aprendeu a lição e tenta partir para cima da deusa, mas logo é impedida pelo Dao Celestial, que pede rapidamente para ele soltá-la. O protagonista diz que a deusa ainda não entendeu, e diz que no segundo grande ciclo, os elfos já eram divididos em classes superiores e inferiores. Logo, a deusa pergunta para o protagonista sobre o que ele está falando, e ele explica que no segundo ciclo, os elfos dourados que eram próximos a ela já eram nobres, e os elfos negros foram exilados, e eles nunca consideraram os elfos negros como sendo da mesma raça, e sim como seres inferiores, e foi devido ao Dao Celestial ter visto o sofrimento de todos os seres que ele escolheu destruir tudo. E ela alega que, como a deusa mãe dos elfos, ela nunca olhou para o seu próprio povo. Meio hipócrita da sua parte. Chorando, aquela deusa admite que não é a deusa mãe qualificada. Logo, o protagonista pede para ela parar de chorar. E diz que diante de um problema, ela tem que encontrar uma forma de resolver. E é isso que o Dao Celestial faz. E ela também deve fazer o mesmo. A deusa então diz que agora ela está muito fraca e que não tem poder. O protagonista coloca a mão no ombro da deusa e pergunta se ela não resistiu quando estava fraca. E pergunta onde está aquela coragem de quando ela estava contra o céu. E alega que se ela mostrar apenas a metade dela, os elfos provavelmente irão mudar de opinião. Então a deusa diz que agora ela sabe o que deve fazer. Então o protagonista pergunta o que ela quer fazer agora. Ela diz que quer ir para a fortaleza da resistência dos elfos escuros. E pergunta quais são as demandas. O protagonista diz que ela já sabe o que deve sempre ouvir a voz do povo. Em recompensa, o protagonista vai dar uma carona à deusa até a fortaleza. Abrindo um tipo de portal no chão, o protagonista chama as duas para viajarem. Dá um passeio por aí. Logo, King tem a pergunta por que o protagonista quer ajudar aquela deusa rebelde, e alega que ela é tão ruim. O protagonista responde dizendo que tem mais um amigo, é melhor do que um inimigo, fazendo com que a deusa achasse aquilo engraçado e perceba que ele realmente não sabe quase nada sobre o Dao Celestial. Logo, o protagonista pergunta para a deusa por que ela não está andando em direção ao portal, e ela responde que já está indo segui-lo. Chegando na fortaleza da resistência dos Elfos Negros, a deusa se depara primeiramente com uma aranha, e diz que parece que é uma velha conhecida ali. Então o protagonista diz que deixou de esconder a presença da deusa, e alega que todos agora podem vê-la. Enquanto adentra aquela caverna, os Elfos Negros diz que um intruso está entrando na caverna, e pede para todos atacá-los e matar o intruso. Vendo aquelas flechas vindo em sua direção, o protagonista diz para ela que ela, a deusa mãe dos elfos, não seria morta por flechas da sua própria raça, certo? Ela responde que embora ela não esteja totalmente recuperada, ela não está tão fraca. A esse ponto, logo, a deusa faz um feitiço de desvio das flechas, surpreendendo todos aqueles elfos. Logo, eles percebem que aquela habilidade se trata de uma habilidade que só pode ser usada por um mago de quinto rank, percebendo que eles encontraram problemas. Logo, um daqueles elfos negros tenta avançar para cima da deusa e diz que não importa qual seja a origem dela, e alega que todos os elfos dourados devem morrer. Logo, a deusa faz um feitiço de proteção da floresta e prende todos aqueles elfos negros. Então o protagonista diz que mesmo nos estágios iniciais da Quarta Ordem, o poder dos elfos negros não é nada baixo, e diz que esse tipo de força é raro em países humanos. Não deixa de ser verdade. Sentindo aquela aura, a deusa diz que ela está vindo. Logo, a misteriosa garota bonita aparece e diz para todos os elfos negros pararem de atacá-la, e diz que eles não são oponentes para ela, afinal, aquela elfa é a deusa mãe dos elfos. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história vocês querem ver por aqui, que eu vou estar sempre respondendo os comentários e as melhores histórias que vocês mandam eu vou estar trazendo aqui. Tamo junto, até os próximos vídeos.